Olá, bem-vindos ao canal do Centro Dao de Cultura Oriental. Eu sou Marco Moura e este é o primeiro de 7 vídeos que relacionam os 7 princípios herméticos com a filosofia oriental do budismo e do taoísmo. O hermetismo surgiu a partir dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, que teria vivido no Antigo Egito há alguns milênios antes de Cristo. E no hermetismo tem uma obra bastante importante, que é o livro O Kybalion, que foi escrito no começo do século XX, e ele sintetiza as leis universais em 7 princípios, e esses são os princípios herméticos. Tem uma frase interessante no livro, que é: os lábios da sabedoria estão fechados, a não ser aos ouvidos do entendimento. Então, quando dizemos que um conhecimento é hermético, não significa que é algo oculto, algo restrito. Significa que precisamos da chave do entendimento para abrir esse conhecimento. É um entendimento que vai além das palavras. E o primeiro princípio é o princípio do mentalismo, que estabelece que o todo é mente, o universo é mental. O todo é o termo empregado para se referir a essa realidade suprema, ou essa realidade além da forma, anterior a toda a existência. Existem muitos termos para se referir a essa realidade, então podemos chamar de espírito divino, ou a vida infinita, a consciência iluminada, nossa natureza búdica, ou Tao dentro do taoísmo, como o nosso espaço Centro Dao. A ideia é que o todo seria essa inteligência superior que rege toda a nossa existência. O taoísmo expressa muito bem essa manifestação da unidade do Tao para multiplicidade através da divisão binária de Yin e Yang. Isso será mais conversado quando falarmos sobre o princípio da polaridade e da causalidade. E no budismo fala-se que todos os fenômenos surgem a partir da mente. Tudo surge a partir do processo de causa e efeito, e também conversaremos adiante. Podemos verificar 2 níveis de mente. A nossa mente comum, que a partir da nossa experiência mundana, a gente forma os conceitos, essa mente que a gente utiliza na nossa vivência, e essa mente infinita, que ela não tem restrição, ela não está limitada à nossa experiência, às condições de tempo e espaço. Como todos os ensinamentos falam, essa mente infinita não pode ser compreendida a partir da nossa mente limitada. Então, no taoísmo, fala-se que o Tao que pode ser falado não é o Tao eterno. No Kybalion também fala sobre o todo sendo algo incognoscível. Então a gente não pode compreender essa mente infinita através da nossa mente finita, mas podemos compreender a aplicação das leis universais na manifestação do todo. Nos planos de existência existem essas leis que se aplicam a todas as faixas da nossa realidade. Então isso a gente pode compreender e tentar fazer uma relação da nossa vida nesse plano com outros planos superiores de existência. Se nós pensarmos, então eu sou manifestação do todo ou desse princípio divino, significa então que eu sou uma partícula de Deus? Será que nós somos deuses? Então essa é uma visão absolutista que Buda, por exemplo, refutou, quando ele percebeu que os Brahmanes tinham essa concepção de que os seres são como réplicas de Brahman, que nós temos então uma identidade divina, cada ser é como uma cristalização desse princípio divino, e aí as pessoas atribuem uma individualidade, uma consistência a essa realidade como se fosse algo autêntico. Então Buda viu que não era por aí. As manifestações não são partes tiradas do todo, é como um processo mental do todo, como se fosse um pensamento. Então a gente pode pensar, então a nossa realidade é apenas como um pensamento, uma imaginação, é tudo ilusão, então nada existe? Então vamos por parte. Essa é a visão nihilista, que é outro extremo que também foi refutado por Buda. Do ponto de vista do todo, como se fosse o infinito olhando para aquilo que é finito, então essa realidade finita é algo como abstrato, algo que não tem uma consistência autêntica. Mas se nós adotarmos isso como nós já estamos com a nossa consciência
relacionada a essa existência material e a gente achar que não é nada, a gente não vai estar compreendendo a fundo, porque a gente deve compreender que tudo isso é um processo dessa inteligência superior. E então não é que as coisas não existam, mas também não é que as coisas existam de uma forma sólida e fixa. A gente tem que compreender o processo mental. Então o paradoxo faz parte dessa compreensão, porque no paradoxo a gente utiliza a dualidade, né? E a nossa mente funciona a partir da dualidade. Manifestados nessa existência, nós temos a vida e a morte, temos o ser e não ser, e tudo isso está dentro desse processo finito. A nossa mente está identificada com o processo da realidade da forma, onde as coisas são palpáveis. Então, a gente fica preso a um ciclo ininterrupto de nascimento e morte, que no budismo é chamado de samsara. Então, a gente gera apego por essa existência e isso nos mantém a nossa consciência presa. Então, é preciso que a gente compreenda a fundo essa existência para a gente atingir a iluminação, ou você sair dessa existência cíclica e adentrar no nirvana, né? É como o budismo trata isso. No taoísmo, seria você igualar a sua consciência pessoal com a consciência universal, né? Igualar-se ao Tao. Então, a única forma da gente sair desse ciclo de nascimento e morte é a gente atingir a iluminação, que é reconhecer a nossa natureza original, reconhecer a mente original que está por trás dessa realidade temporária e finita. Se você acompanhou o vídeo até o fim, eu espero que tenha gostado. No próximo vídeo falarei sobre o segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Obrigado.